O que transforma um lugar comum em história. O que faz um trecho de terra varrido pelo vento se tornar o epicentro de uma fratura no tempo. Você está de pé, sozinho, em uma vasta planície sob um céu pálido e imenso. O ar frio morde sua pele e o único som é o sopro constante do vento leste. Um assobio baixo e melancólico que percorre o mar de capim seco e amarelado. Este é o som primordial da estepe. Um som que existia muito antes dos nomes das cidades e das guerras. Volca Seia Beixa, e seus dedos tocam a terra. É um solo frio, granulado, que parece guardar em si o silêncio de incontáveis invernos. Não há nada aqui, à primeira vista, que sugira uma importância monumental. Apenas a vastidão, a curva suave da terra no horizonte e a sensação de ser muito, muito pequeno. Contudo, este vento que agora toca seu rosto carrega ecos. Ele sussurra histórias que a terra absorveu. Se você fechar os olhos e se concentrar, pode quase sentir a vibração sutil sob seus pés, a memória de um tempo em que este silêncio foi quebrado da forma mais violenta imaginável. Este não é um lugar qualquer, é uma encruzilhada do destino, um ponto de colisão de vontades humanas tão poderosas que quase rasgaram o tecido da realidade. Você se vira e vê, à distância, o brilho prateado de um grande rio serpenteando pela paisagem. O Volga, o sangue vital desta terra, uma artéria que pulsa com a história da Rússia. E nas suas margens, você sabe que existia uma cidade cujo nome ecoava poder, indústria e a vontade de um único homem. Uma cidade de aço, uma cidade que se tornaria um símbolo, primeiro de orgulho, depois de uma resistência quase sobre-humana e, finalmente, de uma carnificina que desafia a compreensão. Como este lugar, esta planície silenciosa e este rio sinuoso se tornou o ponto de inflexão da maior guerra da história. Como o destino de milhões de pessoas foi selado aqui, neste solo frio que você agora toca, a resposta não está num único evento, mas em uma correnteza de decisões, ambições e medos que fluíram de capitais distantes e convergiram para cá, com a força de uma inundação. Para entender a tempestade, você precisa primeiro entender a calma que a precedeu. A cidade que se erguia orgulhosa, sem saber que seu nome seria para sempre sinônimo de ruínas e resiliência. O vento sopra um pouco mais forte, como se quisesse começar a contar sua história. Ele te convida a caminhar em direção ao rio, em direção às memórias de concreto e aço que um dia se chamaram Stalingrado. Você caminha, e a paisagem da estepe se ondula como se a própria realidade tremesse. O tempo se dobra sobre si mesmo, e o silêncio é gradualmente substituído por um zumbido baixo e constante, o som de um gigante respirando. Diante do Voca, onde antes havia apenas a planície vazia, ergue-se uma cidade. Não é uma cidade antiga de cúpulas douradas ou muralhas de pedra. É uma metrópole do século XX. Forjada em ambição e ideologia. Sentinelas de tijolo e fumaça se erguem contra o céu. Chaminés altas que expelem um vapor branco e cinzento, pintando o ar com o cheiro de carvão e progresso. Esta é a Stalingrado de antes da guerra, a cidade de aço. Ela não nasceu com este nome. Por séculos foi Tsaritin, uma fortaleza na fronteira sul do Império. Mas a Revolução apagou nomes antigos, e a cidade foi rebatizada em honra do homem que a defendeu durante a Guerra Civil Russa, Iosif Stalin. O nome é uma declaração. Cada rua, cada praça, cada fábrica é um testamento ao poder soviético e ao seu líder. Você entra em suas avenidas largas e retas, projetadas para desfiles militares e para a marcha coletiva do proletariado. Edifícios imponentes em estilo neoclássico stalinista flanqueiam seu caminho, suas fachadas simétricas projetadas para inspirar ordem e reverência. Há teatros, apartamentos para os trabalhadores e praças onde a estátua de um líder revolucionário observa silenciosamente, mas o verdadeiro coração da cidade pulsa mais ao norte, nos distritos industriais. Você se aproxima e o zumbido se transforma no clanger rítmico de martelos, no chiado do metal quente mergulhado na água
e no rugido das fornalhas. Este é o som da fábrica de tratores Dzerzhinsky, um complexo colossal onde milhares de trabalhadores produzem os veículos que aram os campos da nação. Historiadores sabem, no entanto, que seu projeto, feito por americanos, tinha um propósito duplo. As mesmas linhas de montagem que produzem um trator podem, com poucas modificações, produzir um tanque. Perto dali, a siderúrgica Outubro Vermelho ilumina o céu com seu brilho alaranjado, transformando minério em aço para construir a nova União Soviética. Você observa os rostos das pessoas. São homens e mulheres que vieram de toda a Rússia, atraídos pela promessa de trabalho e propósito. Seus olhares são sérios, seus movimentos eficientes, seus corpos endurecidos pelo trabalho. Eles são os construtores de um futuro socialista. E esta cidade é sua obra-prima, um símbolo de que a vontade humana, guiada pela ideologia, pode domar a estepe e erguer um paraíso industrial. O grande rio Valga flui ao lado de tudo isso, impassível e eterno. Barcas pesadas deslizam por suas águas, carregando madeira do norte, petróleo do sul e grãos das planícies. O rio é a artéria que alimenta o coração de aço da cidade. Stalingrado, orgulhosa e barulhenta, se estende por quilômetros ao longo de sua margem ocidental, um gigante de concreto adormecido, sem saber que seu nome e sua geografia a colocaram no caminho de outro ditador, com um mapa e uma visão muito diferentes. A sua perspectiva se desloca, se afasta das ruas industriais e do grande rio Valga. O som da cidade se desvanece, substituído por um silêncio tenso artificial. Você não está mais sob o céu aberto da estepe, mas dentro de uma sala escura, um bunker de concreto escondido nas profundezas de uma floresta prussiana. O ar é pesado, denso, com o cheiro de mapas de papel, do couro das poltronas e da fumaça de cigarros já apagados. A única luz forte vem de uma lâmpada suspensa que ilumina uma vasta mesa de madeira. Sobre ela, um mapa da Europa Oriental está estendido como uma pele esfolada, coberto de linhas, setas e anotações a lápis. É um pergaminho onde o destino de nações está sendo reescrito. Uma figura se inclina sobre ele. Você não vê seu rosto claramente, pois ele está na sombra projetada por seu próprio corpo, mas a intensidade de sua postura é inconfundível. Esta é a Toca do Lobo, o quartel-general de Adolf Hitler, e é o olhar dele que agora queima sobre a vastidão da Rússia. Suzjanarei, homens de uniformes cinza esverdeado impecáveis, permanecem ao redor, sombras silenciosas e tensas. Eles escutam enquanto ele fala. A voz não é a de um orador gritando para a multidão, mas um monólogo baixo, quase hipnótico, cheio de uma certeza férrea. Ele fala de petróleo, do sangue vital da guerra moderna. Seus exércitos, seus tanques e aviões precisam de combustível para continuar seu avanço implacável. O dedo dele traça uma linha no mapa descendo em direção ao sudeste. Ele aponta para o Cáucaso, uma região de montanhas e vastos campos de petróleo. Este é o prêmio. Esta é a lógica fria por trás da gigantesca ofensiva de verão de 1942. Codinome Operação Azul. O plano é uma lança de duas pontas. Um grupo de exércitos, o Grupo A, avançará diretamente para o sul, para capturar os poços de petróleo de Maikop, Grozny e Baku. O Grupo B avançará para o leste, para proteger o longo e vulnerável flanco desse avanço. E para proteger esse flanco, eles precisam controlar uma barreira natural, a Grande Rio, ou Volga. É neste ponto que o dedo dele se desvia do objetivo principal. Ele se move lentamente para o norte ao longo da curva do rio e para em um ponto específico, uma cidade industrial que se estende por quilômetros ao longo da margem ocidental do Valga, Stalingrado, para os estrategistas na sala. A cidade é um objetivo secundário, importante para ancorar sua linha defensiva e cortar o tráfego fluvial soviético. Mas para o homem inclinado sobre o mapa, ela se tornou algo mais.
Historiadores ainda discutem se foi a necessidade estratégica ou a arrogância simbólica que selou o destino da cidade. O nome, a cidade de Stalin, a ideia de capturar o lugar que carregava o nome de seu arqui-inimigo era um prêmio psicológico irresistível, uma humilhação que ele poderia transmitir ao mundo. O dedo para a decisão está tomada. Um murmúrio de concordância percorre a sala. A milhares de quilômetros dali, o 6º Exército Alemão, uma das forças de combate mais poderosas já reunidas, muda seu eixo de avanço. Seu destino agora não é um campo de petróleo, mas uma cidade de aço. Você emerge da sala escura e abafada, e a luz do sol de agosto o cega por um instante. O ar não é mais frio e úmido, mas quente e seco, carregado com o pó fino da estepe. A cidade de Stalingrado cintila à distância, uma miragem de concreto sob o sol implacável do final do verão. O zumbido industrial continua, mas algo mudou. Está mais fraco, mais hesitante, como um coração que começa a sentir medo. Há um novo som misturado ao clanger das fábricas. Um trovão baixo e contínuo no horizonte oeste. Um som que não vem das nuvens. É o som da guerra se aproximando, dia após dia, quilômetro a quilômetro. Você caminha pelas ruas e sente a ansiedade suspensa no ar, tão palpável quanto o calor. A normalidade é uma fina camada de verniz sobre uma madeira que já racha. Bondes ainda correm, rangendo em seus trilhos, mas estão mais cheios, transportando não apenas trabalhadores, mas também os primeiros feridos que chegam dos postos avançados. Nas filas para o pão, as conversas são sussurradas, fragmentos de rumores sobre o avanço alemão, sobre a brutalidade de suas tropas e a eficiência de suas máquinas. Ninguém sabe ao certo o que acreditar, mas todos sentem um aperto no peito. Você vê as colunas de pessoas que chegam a pé do oeste, refugiados de aldeias e cidades que já foram consumidas pela ofensiva. São fantasmas cobertos de poeira, seus olhos vazios viram coisas que a mente se recusa a processar. Eles trazem consigo o cheiro do medo e o silêncio do trauma, e sua simples presença é um presságio do que está por vir. E ainda assim, a cidade não é evacuada. A ordem veio de Moscou, do próprio Stalin. Os civis devem permanecer. As fábricas devem continuar a produzir. Historiadores ainda debatem os motivos de Stalin. Foi uma decisão tática cruel, acreditando que os soldados lutariam mais ferozmente para defender suas próprias famílias. Ou foi um cálculo desumano, considerando os trabalhadores tão dispensáveis quanto os cartuchos de munição. Na periferia oeste da cidade, você observa um jovem soldado do 62º Exército Soviético. Ele enxuga o suor da testa com o antebraço sujo enquanto cava uma trincheira na terra dura e seca. Ele e seus camaradas trabalham sob o sol escaldante, criando defesas apressadas, linhas de arame farpado e ninhos de metralhadora. Ele olha para a cidade atrás dele, para chaminés e os prédios de apartamentos, e depois para o horizonte de onde vem o trovão constante. Ele não sabe, ninguém realmente sabe, a escala do inferno que está prestes a desabar. Eles se preparam para uma batalha, mas o que vem em sua direção é uma tempestade de fogo destinada não a derrotar um exército, mas a apagar uma cidade da face da terra. É o dia 23 de agosto de 1942, o céu está de um azul profundo, quase doloroso de se olhar, um céu vazio. Mas o silêncio no alto é o mais enganador de todos. É o silêncio de uma respiração contida, aguardando a ordem para se transformar em um grito de fogo. O céu azul e vazio sobre o qual o jovem soldado suava começa a vibrar. No início é quase imperceptível, uma ressonância sentida mais nos ossos do que ouvida com os ouvidos. Você levanta o olhar do chão poeirento e foca no horizonte oeste. O trovão contínuo da artilharia distante agora tem um contraponto, um zumbido baixo e profundo que cresce em volume e tom. Não é um som da terra. Ele vem do alto. O zumbido se transforma em um ronco grave, e então você os vê. Primeiro são apenas pontos escuros,
como um enxame de insetos distantes contra o azul infinito. Mas eles crescem rápido, se resolvendo em formas de cruzes metálicas que apagam o sol. Não são dezenas, são centenas. A totalidade da Luftflotte 4, a quarta frota aérea alemã, converge sobre um único ponto no mapa, Stalin. O ar se enche com um rugido que abala a alma, o som de 1000 motores a pistão martelando em uníssono. O trabalho para as conversas morrem, e 1 milhão de rostos se viram para o céu, em um misto de espanto e terror primordial. Então, o primeiro som agudo perfura o barulho dos motores. Um assobio fino que se transforma em um grito descendente. E outro, e mais outro, o céu começa a semear a terra com sementes de metal. O primeiro impacto não acontece longe de onde você está. A terra se ergue como uma onda, uma fonte de poeira e detritos, que sobe em silêncio por uma fração de segundo antes que a onda de choque e o som o atinjam. É um rugido rasgante que empurra o ar para fora dos seus pulmões. O tímpano do mundo parece se romper. E é apenas o começo. O bombardeio não é direcionado a alvos militares específicos. A ordem não era incapacitar o inimigo, era aniquilar a cidade. Bombas de alto explosivo pulverizam os edifícios de apartamentos, transformando concreto em pó. Mas são as bombas incendiárias que fazem o verdadeiro trabalho do diabo. Elas caem sobre os bairros residenciais onde muitas casas ainda são feitas de madeira. O fogo brota, pequeno a princípio, mas rapidamente se une, alimentado pelo vento que sopra do rio. Você vê os enormes tanques de petróleo perto do Valga serem atingidos. Eles explodem em bolas de fogo colossais que sobem centenas de metros no ar, criando uma coluna de fumaça negra e oleosa que se torna o farol do apocalipse. Em questão de horas, a cidade de aço se torna um mar de chamas. O céu azul desaparece, substituído por um teto de fumaça tão denso que o dia se transforma em um crepúsculo vermelho sangue. O ar fica quente, irrespirável, denso com o cheiro acre de cordite, de madeira queimada, de gesso pulverizado e algo mais, algo orgânico e doce que sua mente se recusa a nomear. A cidade que era um símbolo de orgulho, agora é uma pira funerária. E esta é apenas a primeira tarde. As brasas de Stalingrado queimam sob um céu cinzento, denso com a poeira e a fumaça. O rugido dos motores alemães se afastou, deixando para trás um silêncio pesado, pontuado apenas pelo crepitar distante de edifícios em colapso e pelo choro abafado de sobreviventes. Você caminha pelas ruas irreconhecíveis, onde antes havia avenidas e praças. Agora há apenas montanhas de tijolos esmagados e esqueletos retorcidos de metal. O cheiro de morte e destruição é denso, um perfume acre que gruda na garganta. É neste inferno que a realidade brutal da guerra se manifesta e o instinto humano mais básico grita por fuga. Mas não há para onde ir, pouco antes de Stalingrado se tornar esta pira fumegante. Em 28 de julho de 1942, uma voz de Moscou ecoou por toda a linha de frente soviética. Um decreto tão implacável quanto as bombas que caíam. Era a ordem número 227, assinada por Iosif Stalin em pessoa. Ela ficou conhecida como a Ordem Nem um Passo Atrás. Você pode quase ouvir as palavras sendo lidas em voz alta para formações de soldados exaustos e desmoralizados, seus olhos vidrados pela fadiga e pelo horror. A voz do oficial é grave, sem emoção, mas cada sílaba é um martelo batendo na alma. A ordem era inequívoca. O Exército Vermelho estava em uma situação desesperadora, em retirada contínua por centenas de quilômetros. Milhões de soldados haviam sido capturados ou mortos. A pátria estava em perigo. Stalin declarou que era vergonhoso e inaceitável continuar recuando. Cada metro de terra soviética era sagrado. A ordem proibia qualquer retirada não autorizada. Quaisquer comandantes que permitissem ou ordenassem recuos sem ordens superiores seriam levados a tribunais militares. E, o mais aterrorizante de tudo,
foram criadas as unidades de bloqueio ou destacamentos de barreira. Estas não eram unidades de combate. Eram forças armadas da NKVD, a Polícia Secreta, e do próprio Exército Vermelho, posicionadas na retaguarda das tropas. Sua missão: atirar em qualquer soldado que tentasse desertar, fugir do campo de batalha ou recuar sem ordens. Você sente o arrepio gelado que essa ordem enviou pelas fileiras. O medo do inimigo agora era acompanhado por um medo igualmente paralisante de seus próprios camaradas. Você olha para trás e sabe que ali, entre você e qualquer esperança de fuga, há homens armados com autoridade para atirar em você. Para alguns, isso apenas aumentou o desespero. Para outros, surpreendentemente, forçou uma resolução. Historiadores ainda debatem a eficácia moral da Ordem 227. Muitos argumentam que Amber Brute ela foi crucial para estancar a hemorragia de deserções e forçar a estabilização da linha de frente, especialmente em pontos críticos como Stalingrado. Ela transformou o campo de batalha em uma prisão sem saídas, onde a única chance de sobrevivência era avançar ou segurar a posição. Foram também criados os batalhões penais, unidades compostas por soldados condenados por deserção ou outros crimes militares graves. Eles eram enviados para as missões mais perigosas, muitas vezes desarmados, para varrer campos minados ou atacar posições inimigas fortificadas. Sua única chance de redenção era a morte honrosa em combate. Assim, sob o céu fumegante de Stalingrado, os defensores não lutavam apenas contra a inabalável Wehrmacht alemã. Eles lutavam com uma arma apontada para suas costas. Uma arma invisível chamada Ordem 227. A cidade em ruínas não seria apenas um campo de batalha, mas também um cemitério para aqueles que ousassem recuar. Não havia mais escolha, apenas a luta kamika. Mas não é a guerra que os livros descrevem, com frentes de batalha claras e manobras elegantes em mapas. É algo mais primitivo, mais íntimo. A cidade em ruínas não é um campo de batalha e é um predador. E você, soldado de ambos os lados, se torna uma criatura noturna, um caçador e uma presa. Os alemães, com sua predileção por palavras precisas e terríveis, deram nome a isso. Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. E é exatamente isso que você se torna. Um rato em um labirinto de concreto quebrado. Você se esgueira por uma paisagem que desafia a geometria. Edifícios são cortados ao meio, revelando os cômodos como as células de uma colmeia destruída. O chão sob seus pés é uma mistura instável de tijolos, gesso, vidro quebrado e os pertences pessoais de famílias que não existem mais. O ar que você respira é uma pasta espessa de poeira, de tijolo, fumaça e o cheiro onipresente de decomposição. Um odor adocicado e nauseante que o vento não consegue levar embora. O silêncio é o seu maior inimigo. Um silêncio que se estende por minutos, talvez horas, antes de ser estilhaçado pelo som seco e repentino de um único tiro, ou pelo som rasgante de uma metralhadora de mão. Aqui, o tanque, o rei da guerra na estepe, é um gigante cego e vulnerável. Ele não consegue manobrar nas ruas bloqueadas por escombros, e sua blindagem espessa não o protege de um soldado com um coquetel Molotov esperando em uma janela do terceiro andar. A guerra volta a ser um assunto de homens. Homens com granadas, facas e pás de infantaria afiadas nas bordas. A linha de frente não é uma linha no mapa. A linha de frente é a parede do outro lado do cômodo onde você está escondido. O inimigo não está a 100 metros de distância. Ele está no andar de cima, no porão abaixo de você ou do outro lado de uma pilha de entulho. A vida e a morte são medidas em metros, não em quilômetros. Uma rua se torna um obstáculo intransponível, uma terra de ninguém varrida por atiradores de elite. Para avançar, você não cruza a rua. Você entra em um prédio, sobe as escadas, abre um buraco na parede com uma picareta para chegar ao cômodo do prédio vizinho e repete o processo metro a metro, cômodo a cômodo, em uma dança lenta e mortal. Historiadores tentam mapear as batalhas por esses quarteirões.
Mas a verdade é que não havia linhas claras. Apenas bolsões de controle que mudavam de mãos várias vezes ao dia. O combate se move na vertical. Você luta por uma escadaria, por um poço de elevador, por um buraco no chão. O controle do telhado de um prédio significa o controle de todo o quarteirão ao redor. A cidade inteira se tornou um labirinto de fortalezas em miniatura. E em alguns desses lugares, a Guerra dos Ratos atingiria uma intensidade que se tornaria lendária. No meio do caos da Guerra dos Ratos, certas estruturas se tornam mais do que apenas edifícios. Elas se transformam em âncoras de insanidade, em símbolos da luta. Do seu ponto de observação em um porão inundado, você olha para o sul, para o distrito industrial, acima dos esqueletos das fábricas. Uma estrutura se ergue com uma teimosia brutal. É um gigante de concreto, um monólito cinzento perfurado por incontáveis projéteis de artilharia, mas ainda de pé. O elevador de grãos, construído para armazenar a riqueza da Terra, agora se tornou um dos lugares mais mortais do planeta. Sua importância é óbvia e fatal. De seu topo tem-se uma visão dominante sobre a parte sul da cidade, crucialmente sobre os pontos de travessia do Valga. Quem controla o elevador controla a vida e a morte de quem tenta chegar ou sair da cidade por ali. E por isso, ele deve ser defendido até o último homem e tomado a qualquer custo. Você se move em direção a ele, em uma corrida desesperada de uma cratera de bomba para outra. O som de balas unindo sobre sua cabeça como insetos irritados. O terreno ao redor do elevador é um campo de extermínio, varrido por fogo cruzado de todas as janelas e buracos na estrutura. Finalmente, você está dentro. A luz do sol desaparece e você mergulha em uma escuridão quase total, quebrada apenas por feixes de luz que entram pelos buracos de bala, criando colunas de poeira dançante no ar. O silêncio aqui dentro é diferente, é um silêncio que ecoa. O ar é espesso, pesado, com o cheiro de grão mofado, cimento pulverizado, pólvora e o odor metálico de sangue velho. É um labirinto vertical de silos de concreto, corredores estreitos e maquinário enferrujado. E em cada sombra, a morte pode estar esperando. A luta aqui não é entre exércitos, mas entre pequenos grupos de homens, fantasmas, caçando outros fantasmas na penumbra. Os defensores são uma mistura heterogênea, incluindo fuzileiros navais soviéticos, homens da frota do Mar Negro com suas camisas listradas de azul e branco sob os uniformes, conhecidos pelos alemães como a Morte Negra. Eles lutam com uma ferocidade nascida do desespero. Os atacantes são tropas de choque alemãs, veteranos endurecidos que pensavam já ter visto de tudo. Aqui eles aprendem que estavam errados. A batalha se move lentamente, de andar em andar, de corredor em corredor. O som de uma bota arrastando em concreto, o clique metálico de uma trava de segurança sendo liberada, o eco de uma granada explodindo em um espaço confinado. O grão que antes enchia os silos agora está espalhado por todo o chão, uma camada espessa e escorregadia misturada com estojos de balas, fragmentos de metal e manchas escuras que você prefere não identificar. Cada andar é um novo campo de batalha, cada silo uma tumba em potencial. Por dias, a estrutura muda de mãos, às vezes várias vezes em poucas horas, mas no final, um punhado de defensores soviéticos se agarra a ela, exaustos, feridos, mas inabaláveis. O elevador de grãos não é conquistado. Ele é simplesmente preenchido com os mortos de ambos os lados. O barulho da guerra muda. O clanger ensurdecedor do combate a curta distância. O rugido das granadas em espaços fechados. Tudo isso se desvanece em um zumbido de fundo. Você não está mais dentro do labirinto. Você se tornou um fantasma que o assombra. Deitado em uma pilha de escombros, imóvel por horas, o mundo se encolhe e se resume ao anel preto de sua mira telescópica. Esta é uma forma diferente de guerra, uma que não é vencida com ferocidade, mas com uma paciência quase geológica. É a arte do franco-atirador. Seu corpo dói pela imobilidade. O frio do concreto se infiltra através do seu uniforme acolchoado.
O cheiro de metal frio e óleo de arma preenche suas narinas. Você aprende a controlar sua respiração, a abrandar o ritmo do seu próprio coração, para que o pulso em seu pescoço não faça a mira tremer. Seu fuzil, um Mosin-Nagant com uma mira PU, não é apenas uma ferramenta, é uma extensão do seu corpo, de sua vontade. Você é um caçador. E as ruínas de Stalingrado são sua floresta. Suas presas são os oficiais inimigos, os operadores de metralhadora, os mensageiros, qualquer alvo que com sua eliminação possa semear o caos e o medo nas fileiras alemãs. Neste teatro de paciência, o nome começa a ser sussurrado com reverência entre os defensores e com pavor entre os atacantes. Basilis, ele não era um soldado de carreira, mas um pastor dos Montes Urais. Um homem que aprendeu a atirar caçando veados e lobos na vasta taiga. A mesma paciência, a mesma habilidade de ler o vento e se misturar com a paisagem, ele trouxe para esta selva de concreto. Para ele, cada tiro era uma equação complexa de distância, vento e movimento. Cada morte era um ato deliberado, quase cirúrgico. Ele se torna mais do que um soldado, ele se torna uma arma psicológica. A simples possibilidade de sua presença em um setor da frente paralisa o movimento alemão, forçando os soldados a rastejar onde antes caminhavam. A lenda cresce, e os alemães, sentindo o impacto moral de Zaitsev, supostamente enviam seu próprio mestre atirador para caçá-lo. O Major Erwin Koenig, chefe da escola de atiradores de elite da Wehrmacht. O que se segue é um duelo que se torna a própria essência da Guerra dos Ratos. Dois mestres caçadores se espreitando em um labirinto de destruição. Por dias eles jogam um jogo mortal de gato e rato. Cada um tenta prever o movimento do outro, usando iscas, reflexos de espelhos e a observação minuciosa do comportamento do inimigo. Historiadores questionam os detalhes deste duelo, alguns até sua própria existência tratando-o como um mito de propaganda. Mas para os homens nas trincheiras, o mito era real. Finalmente, após dias de tensão insuportável, Zaitsev, com a ajuda de seu observador, localiza o esconderijo de Koenig sob uma folha de metal e o engana para que se exponha por uma fração de segundo. Um único tiro ecoa pelas ruínas. O duelo termina. A lenda se consolida. Você deixa o labirinto de ruas e a caçada silenciosa do atirador para trás. Sua perspectiva se eleva, subindo acima dos telhados quebrados e das chaminés caídas. Você olha para o centro da cidade e vê o que parece ser uma ondulação suave na terra plana, uma protuberância que se ergue entre o distrito industrial ao norte e o centro da cidade ao sul. Não é uma montanha, nem mesmo uma colina íngreme, mas nesta paisagem implacavelmente horizontal, ela domina tudo. É a Colina 102, mas a história a conhece por seu nome mais antigo e mais ressonante. Mamayev Kurgan, o túmulo de Mamai, um nome que já sussurrava histórias de hordas tártaras muito antes desta guerra. Agora a colina sussurra uma nova história, uma de aço e sangue. Você começa a subir sua encosta suave. A grama da estepe, que deveria estar aqui, desapareceu há muito tempo, substituída por uma lama negra e pegajosa, mesmo sob o sol. A lógica de lutar por este pedaço de terra é brutalmente simples e absolutamente vital. Quem controla Mamayev e Kurgan controla Stalingrado. De seu cume a artilharia pode direcionar o fogo com precisão mortal sobre quase toda a cidade, sobre os distritos industriais e, mais importante, sobre as docas e os pontos de travessia do Volga. A colina é o olho que vê tudo. Para os alemães, capturá-la significa estrangular a cidade. Para os soviéticos, mantê-la significa que a cidade ainda pode respirar. E por isso, a colina se torna um corpo ferido que é disputado com uma ferocidade que desafia a razão. O controle de seu cume muda de mãos constantemente. Historiadores militares registram que, em certos períodos, a colina foi capturada e recapturada pelos alemães e soviéticos mais de 8 vezes em um único dia. A subida é um pesadelo. A encosta está nua, sem cobertura,
exceto por crateras de bombas e os corpos de camaradas caídos. O ar está permanentemente saturado com o cheiro de cordite. O som nunca cessa. É um tambor incessante de morteiros, artilharia e o chiado das metralhadoras Katyusha, as órgãos de Stalin, que lançam seus foguetes em salvas aterrorizantes. O solo sob seus pés não é mais terra. É uma mistura densa de argila, fragmentos de metal de incontáveis projéteis e do forma arrepiante, fragmentos de ossos humanos. Especialistas calcularam que a densidade de metal no solo da colina era de mais de 500 fragmentos por metro quadrado. Quando o inverno finalmente chega, a neve que cai sobre Mamayev Kurgan não permanece branca por muito tempo. Ela se torna preta e cinza com a fuligem e a pólvora das explosões constantes. A colina sangra. Ela é arada e semeada não com grãos, mas com homens e aço. Cada metro ganho é pago com vidas. Manter o cume por uma hora é uma vitória. Sobreviver a um dia na encosta é um milagre. A colina se torna o símbolo máximo da batalha, um altar sacrificial onde duas ideologias oferecem o melhor de sua juventude. Você desce da colina encharcada de sangue, deixando para trás a carnificina em campo aberto, e mergulha de volta no labirinto da cidade. A guerra aqui volta a ser um assunto íntimo, travado não por divisões, mas por pequenos grupos de homens desesperados. Em meio a este caos, uma estrutura se destaca, não por sua grandiosidade, mas por sua teimosa e improvável sobrevivência. Você a vê, uma estrutura de 4 andares de tijolo vermelho, anônima e comum, em uma praça que um dia se chamou 9 de Janeiro. Em qualquer outro tempo, seria apenas um prédio de apartamentos, um lugar de lares e rotinas. Agora, é uma fortaleza. A história a conhecerá como a Casa de Pavlov. Tudo começou com uma missão de reconhecimento. Um jovem sargento, Yakov Pavlov, recebeu a ordem de investigar o prédio. Sua posição era estrategicamente perfeita, oferecendo um campo de visão de quase 1 quilômetro em 3 direções. Com vista para a praça e para as principais vias de acesso ao Volga, Pavlov e seu pequeno pelotão tomaram o prédio, expulsando os poucos soldados alemães que o ocupavam, e perceberam seu valor. A missão de reconhecimento se transformou em uma ordem de defesa. Defender a qualquer custo, e eles o fizeram. Você entra no que resta do saguão. O ar é frio e imóvel, com o cheiro de gesso úmido e do medo estagnado. Os homens de Pavlov transformaram este lugar. As janelas não são mais para a luz, mas para a morte. Elas estão empilhadas com tijolos e sacos de areia, deixando apenas pequenas fendas para os canos dos fuzis e metralhadoras. Você sobe as escadas em ruínas, cada degrau um risco. Nos andares superiores, você vê como eles se adaptaram. Buracos foram abertos nas paredes entre os apartamentos e nos pisos entre os andares, permitindo que eles se movessem por todo o prédio sem nunca se exporem ao fogo inimigo do lado de fora. O prédio respira com eles. Por quase 2 meses, esta guarnição, que nunca ultrapassou 30 homens, resistiu a ataques diários. Tanques alemães atiravam a queima-roupa, mas os projéteis apenas abriam mais buracos na estrutura já castigada. A artilharia a transformou em um esqueleto, mas o esqueleto não caiu. Os homens de Pavlov, uma mistura de russos, ucranianos, georgianos e tártaros, lutaram com uma tenacidade que beirava a loucura. Eles cavaram uma trincheira de comunicação de volta às linhas soviéticas, permitindo a chegada de suprimentos, munição e reforços ocasionais. E no porão, um fato pouco conhecido e profundamente comovente. Um grupo de civis russos viveu durante todo o cerco, protegidos pelos soldados que lutavam andares acima. A casa de Pavlov tornou-se mais do que um ponto forte tático. Tornou-se um símbolo, um nó de resistência teimosa no coração do avanço alemão. O general Vassily Chuikov, comandante do 62º Exército, diria mais tarde, em uma frase que se tornou famosa, que os alemães perderam mais homens tentando tomar a casa de Pavlov do que perderam ao tomar Paris.
embora seja um exagero. A frase captura uma verdade mais profunda. Naquele prédio em ruínas, a vontade de resistir se mostrou mais forte que a vontade de conquistar. Você se afasta do prédio em ruínas de Pavlov, deixando para trás o cheiro de tijolo pulverizado e a tensão claustrofóbica. Seus pés o levam para o leste, em direção ao único som constante além da guerra. O fluxo lento e poderoso de um grande rio. Você chega à sua margem, e a cena diante de você é uma pintura de Dante, e a margem ocidental, onde a cidade arde, é um inferno de fogo e fumaça. A margem oriental, onde você está agora, é um purgatório de atividade frenética. Este rio, o Valga, é a veia jugular do 62º Exército. Se for cortado, a cidade morre. Simples assim. Tudo o que mantém a defesa viva deve cruzar estas águas escuras e frias. Numa direção, para o oeste, fluem os reforços, caixas de munição, sacos de pão duro e cartas de casa. Na outra direção, para o leste, fluem os feridos, os sortudos o suficiente para sobreviver ao ferimento e à viagem de volta. Seus corpos quebrados, um testemunho silencioso do custo da resistência. Você observa o processo, um balé perigoso e incessante. A travessia raramente é feita sob a proteção da luz do dia. É um ritual noturno, realizado sob um céu iluminado apenas pelo brilho sinistro da cidade em chamas e pelo clarão intermitente das explosões. Você embarca em uma balsa baixa e de fundo chato apinhada de outros soldados. Seus rostos são máscaras pálidas na escuridão, seus olhos fixos na outra margem. O motor tosse fumaça preta e oleosa, e a balsa se afasta lentamente da segurança relativa da margem oriental. A água está gelada, e o ar que sopra sobre ela já tem o prenúncio do inverno. O inimigo sabe da importância deste rio. Os alemães chamam a travessia de o Carrossel da Morte. A artilharia deles está pré-readjustada para as rotas das balsas. Os bombardeiros de mergulho Stuka voam em missões noturnas. Suas sirenes, as trombetas de Jericó, um grito aterrorizante que anuncia a morte vinda de cima. De repente, a água ao redor da sua balsa ferve com o impacto de projéteis de morteiro. Colunas de água gelada e escura se erguem no ar, chovendo sobre vocês junto com fragmentos de metal quente. Você se encolhe, impotente, enquanto os barqueiros, homens de uma coragem estoica, continuam a guiar a embarcação. Historiadores notam que, apesar de sua superioridade aérea inicial, a Luftwaffe nunca conseguiu fechar completamente esta artéria vital. Foi uma falha de cálculo ou um testemunho da pura determinação soviética? A questão permanece. Homens como os da 13ª Divisão de Guardas do general Rodintsev fizeram esta mesma travessia sob fogo intenso, sendo lançados diretamente do convés das balsas para o combate na estação de trem central e em Mamayev Kurga. Muitos não sobreviveram sequer para pisar na margem ocidental. A quilha da balsa raspa o cascalho da margem ocidental. A jornada de 1000 metros pareceu uma eternidade. Você desembarca, a lama fria subindo pelos seus tornozelos. Você não está mais olhando para o inferno, Boca Estinelli. Você está na margem ocidental, e o cheiro do rio Valga se mistura com o da cidade em ruínas. Mas algo mais está no ar. Uma nova pureza, uma nitidez que corta o fedor da morte e da decomposição. A mudança não vem com um rugido, mas com um sussurro. É uma mudança na temperatura. Outubro se transforma em novembro, e o outono lamacento da estepe começa a endurecer. O frio, antes um desconforto, agora se torna um inimigo ativo. Um terceiro exército, que se junta à batalha sem declarar lealdade a ninguém. Você sente a mudança primeiro sob seus pés. A lama profunda, que antes sugava suas botas a cada passo, congela. A terra se torna dura como ferro, e as poças de água oleosa nas crateras se transformam em discos de vidro escuro e rachado. O seu hálito, antes invisível, agora se torna uma nuvem espessa de vapor branco a cada expiração. Um fantasma de sua própria vida se dissipando no ar. O céu, antes cinzento de fumaça,
adquire uma nova tonalidade, um cinza metálico e pesado que parece mais baixo, mais próximo. E então os primeiros flocos de neve começam a cair. Eles não chegam como uma tempestade, mas como batedores hesitantes descendo lentamente, em espirais, quase se perdendo no vento. A princípio eles derretem ao tocar o chão ainda marcado pelo calor das explosões, mas eles persistem. Logo um véu branco e fino começa a cobrir os escombros, suavizando as arestas afiadas da destruição. Por um breve momento, a cidade parece em paz, adormecida sob um cobertor limpo, mas é uma beleza enganadora, a beleza de um sudário. Para os defensores soviéticos, o frio é um velho conhecido, um companheiro brutal, mas familiar. Você vê seus camaradas vestindo seus casacos acolchoados, as telogreicas e suas botas de feltro, as Valenk, se preparando para o sofrimento que sabem que está por vir. Mas para os homens do 6º Exército Alemão, este não é um inimigo que eles foram treinados para enfrentar. Você os observa de seu posto de observação, figuras cinzentas se movendo rigidamente contra a neve branca. Eles ainda usam os mesmos uniformes de lã fina que usavam no calor do verão. Eles não têm luvas adequadas, nem chapéus de inverno, nem calçados para este frio polar. Historiadores debatem se a falha em fornecer equipamento de inverno foi um colapso logístico ou pura arrogância, uma crença de que a vitória viria antes da primeira nevasca. O resultado é o mesmo. O frio ataca suas máquinas primeiro. O óleo dos motores dos tanques e caminhões congela, tornando-os inúteis. A graxa nos ferrolhos dos fuzis endurece, fazendo com que as armas emperrem. Depois ele ataca os homens. O congelamento se torna um inimigo mais presente do que as balas soviéticas. Dedos e narizes ficam pretos. A simples tarefa de montar guarda por 1 hora se torna um teste de sobrevivência. Um general sem nome e sem uniforme assumiu o comando no campo de batalha. Seu nome é General Inverno, e ele não tem piedade. A neve que cobre as ruínas de Stalingrado é a mesma neve que cobre as vastas e abertas estepes ao redor da cidade. Sua perspectiva se dissolve e se afasta do combate corpo a corpo, subindo como uma águia silenciosa, deixando o inferno da cidade para trás até que ele se torne apenas uma mancha fumegante e uma imensidão branca. Você viaja para longe da linha de frente, para um lugar onde a guerra não é travada com baionetas, mas com lápis em um mapa. Você se encontra em um bunker subterrâneo, mal iluminado e aquecido por um fogão a lenha que está lá no canto. O ar é denso com o cheiro de fumaça de tabaco forte, papel velho e a tensão elétrica de mentes trabalhando no limite. Sobre uma longa mesa de madeira, um mapa da região de Stalingrado está estendido. Não é um mapa de ruas da cidade, mas um mapa topográfico em grande escala mostrando rios, ravinas e as posições de centenas de milhares de homens. Inclinado sobre ele, você vê um homem baixo e atarracado, com um queixo teimoso e olhos que parecem capazes de perfurar aço. Este é Georgy Zhukov, o homem que Stalin chama quando a catástrofe é iminente. Ao seu lado está Alexander Vasilevsky, o chefe do Estado-Maior-Geral, um estrategista mais quieto, mas igualmente brilhante. Juntos, eles são o cérebro da contraofensiva. Eles não estão olhando para a cidade. Seus olhos e seus lápis estão focados nos flancos superestendidos do 6º Exército Alemão. Os alemães, em sua obsessão por tomar a cidade, concentraram suas melhores tropas, suas divisões Panzer e de infantaria, na moagem urbana. Para proteger seus flancos ao norte e ao sul de Stalingrado, eles confiaram em seus aliados, exércitos romenos, italianos e húngaros, que eram mal equipados, mal abastecidos e com um moral baixo. Zhukov viu essa fraqueza não como um problema a ser contido, mas como uma porta a ser arrombada. Durante meses, enquanto os homens morriam por cada cômodo em Stalingrado, os soviéticos realizaram um dos maiores feitos de engano e logística da guerra. Secretamente, sob o disfarce da noite e do mau tempo, eles reuniram exércitos inteiros nestes flancos. Mais de 1 milhão de homens, milhares de tanques, incluindo o novo e superior T-34,
e milhares de peças de artilharia. O plano que eles concebem é de uma audácia e simplicidade brutais. Seu codinome é Operação Urano. Eles não tentarão aliviar a pressão sobre Stalingrado com um ataque frontal. Em vez disso, eles atacarão onde o inimigo é mais fraco, nos flancos. Duas pinças gigantescas, uma do norte, outra do sul. Elas avançarão pela estepe congelada, esmagando as forças romenas em seu caminho, e se encontrarão muito a oeste de Stalingrado, na cidade de Kalash. Se funcionar, todo o 6º Exército Alemão e partes do 4º Exército Panzer ficarão presos. Não apenas derrotados, mas completamente cercados, presos em um bolsão, um Kessel em alemão, com o Valga às suas costas e exércitos soviéticos por todos os outros lados. A armadilha está pronta. A estepe congelada está prestes a se tornar a bigorna sobre a qual o martelo soviético cairá. O silêncio da estepe congelada é a primeira vítima. Em 19 de novembro de 1942, antes do amanhecer, o mundo parece se partir ao meio. De milhares de canos de artilharia escondidos na névoa gelada, um rugido contínuo e ensurdecedor irrompe. Uma tempestade de fogo que ara o céu e cai sobre as posições romenas ao norte de Stalingrado. Você está lá, sentindo a terra tremer sob seus pés, o ar vibrando com uma energia que parece rasgar a própria realidade. O bombardeio dura 80 minutos. Um martelo sônico que pulveriza defesas, estilhaça a moral e anuncia o início do fim. Quando o rugido da artilharia finalmente cessa, um novo som o substitui. É o ronco grave de centenas de motores de tanques e o grito agudo de incontáveis soldados soviéticos. Emergindo da névoa como fantasmas de aço, os tanques T-34 avançam. Suas silhuetas baixas e inclinadas perfeitas para a paisagem nevada. A infantaria, com seus casacos longos esvoaçando, avança atrás deles, uma onda humana cinzenta contra o branco da neve. As defesas romenas, mal equipadas com canhões antitanque obsoletos, simplesmente se desintegram. As linhas que pareciam tão sólidas no mapa de Hitler evaporam em questão de horas. Você se move para o sul, onde um dia depois, em 20 de novembro, o mesmo drama se repete. A pinça sul da Operação Urano é lançada, e novamente as forças romenas são esmagadas. A estepe, antes um campo de batalha estático, torna-se um mar de caos e movimento. Unidades alemãs de retaguarda, antes seguras a quilômetros da frente, de repente se veem na linha de frente de um avanço que parece ter vindo do nada. O pânico se espalha mais rápido que os tanques soviéticos. Agora sua visão se eleva novamente como a da águia, observando as duas setas vermelhas no mapa da história, convergindo inexoravelmente. Por 3D, as pontas de lança blindadas soviéticas avançam através da estepe congelada, contornando bolsões de resistência, sempre com o mesmo objetivo em mente. A cidade de Kalash, com sua ponte vital sobre o rio Don. Você testemunha a cena em 23 de novembro. Unidades de vanguarda das duas frentes, a frente sudoeste vindo do norte e a frente de Stalingrado vindo do sul, finalmente fazem contato visual perto da pequena cidade. Os soldados, cobertos de neve e exaustos, saem de seus tanques, rostos rachados pelo frio, e se abraçam em uma cena de pura euforia e alívio. Eles não entendem completamente a escala do que acabaram de realizar, mas sentem seu peso histórico. O círculo está completo. As pinças se fecharam. Dentro do anel estão mais de 250 mil soldados do 6º Exército Alemão e de unidades aliadas. Eles olham para o oeste e veem o Exército Vermelho. Olham para o leste e veem o Valga congelado. A caçada na cidade parou abruptamente. Um silêncio estranho e sinistro desce sobre as ruínas de Stalingrado. Os caçadores, que por meses estiveram à beira da vitória, de repente percebem que se tornaram a presa. O anel de aço se fechou. Você está agora dentro dele, um prisioneiro em uma cela cujas paredes são a estepe aberta e cujas grades são os canhões soviéticos. O choque inicial do cerco dá lugar a uma confusão gelada,
e depois ao medo. As ações já escassas são cortadas drasticamente. A munição é contada beila por beila. O frio é seu companheiro constante, um ladrão silencioso que rouba o calor de seus ossos. A esperança se torna o recurso mais raro de todos. E então uma voz chega pelo éter, crepitando nos rádios. É uma voz cheia de arrogância e promessas. A voz de Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe. Ele assegura ao Führer e a vocês, os homens presos no Kessel, que o Sexto Exército não será abandonado. A Luftwaffe, sua invencível força aérea, irá abastecê-los. Ele promete uma ponte aérea, uma Luftbrücke, que trará tudo o que for necessário. Comida, combustível, munição, suprimentos médicos. A promessa transmitida de oficial para oficial se espalha como um fogo fraco entre os soldados congelados. Uma pequena chama de esperança em um inverno de desespero. Vocês olham para o céu esperando a chegada da salvação. E eles vêm. Você ouve o zumbido distante dos motores, um som que se torna a música mais doce do mundo. Lentos e pesados, os trimotores Junkers do 52 e os bombardeiros Heinkel e 111, convertidos em aviões de carga, lutam contra o vento e a neve para chegar ao seu aeródromo improvisado. Mas a realidade é uma professora cruel. Os generais no Kessel calcularam que precisavam de um mínimo de 500 toneladas de suprimentos por dia, apenas para sobreviver, sem nem pensar em lutar. Göring prometeu isso e muito mais. No entanto, nos melhores dias, a ponte aérea mal consegue entregar 100 toneladas. Na maioria dos dias é muito menos. Historiadores ainda discutem os motivos da promessa extravagante de Göring. Foi um blefe para manter o moral. Foi uma tentativa desesperada de reconquistar o favor de Hitler. Ou foi simplesmente uma falha colossal de julgamento, subestimando a ferocidade do inverno russo e a força crescente da força aérea e da artilharia antiaérea soviética. Para você no chão, a razão não importa. O que importa é o estômago vazio e o frio que não vai embora. Você vê os aviões sendo abatidos, transformando-se em bolas de fogo que caem na neve. Você vê os suprimentos sendo lançados de paraquedas, mas o vento os leva para as linhas soviéticas. Você abre um container que aterrissou com sucesso e encontra caixas de munição, quando tudo o que você precisa é de pão ou milhares de botas para o pé esquerdo. A ponte aérea não é uma ponte, é um fio de aranha frágil e que se rompe constantemente. A fome se instala, um animal oco que vive dentro de você. O último cavalo é abatido e comido. A esperança que chegou pelo rádio agora morre lentamente no céu vazio. O ar dentro do bunker é estagnado e frio, apesar da presença de outros oficiais. O cheiro de suor não lavado, desinfetante e o medo silencioso pairam pesadamente. Você está no quartel-general subterrâneo do Sexto Exército, em um porão de uma loja de departamentos em ruínas no centro de Stalingrado. A luz de uma única lâmpada a querosene lança sombras dançantes sobre as paredes de concreto nuas e sobre o rosto de um homem sentado a uma mesa improvisada. É um rosto exausto, pálido, com olheiras profundas sob os olhos. Este é o general Friedrich Paulus, recentemente promovido por Hitler a marechal de campo. A promoção não foi uma honra, mas uma sentença de morte velada. Nenhum marechal de campo alemão jamais se rendera. Paulus olha para os mapas espalhados à sua frente. As linhas azuis de suas próprias forças estão cercadas por um mar de setas vermelhas que se apertam a cada dia. Os relatórios que chegam não são mais sobre avanços ou posições táticas. São listas de mortos pela fome, pelo frio, pelo tifo. São contagens de munição que diminuem para zero. São apelos desesperados por comida e suprimentos médicos que nunca chegam. Eles seguram um radiotelegrama em sua mão, as palavras de Berlim queimando como gelo em sua pele. Resistir até o último homem. Rendição fora de questão. Você pode sentir o peso esmagador sobre seus ombros. Paulus não é um fanático nazista. Ele é um oficial de Estado-Maior profissional, um planejador meticuloso, um homem que compreende a lógica fria da guerra.
e a lógica lhe diz que a batalha está perdida. Seus homens estão morrendo aos milhares todos os dias, sem nenhum propósito militar. Cada hora que a luta continua, é apenas uma adição à contagem de mortos. Sua responsabilidade como comandante e seu dever para com os homens sob seu comando, lhe diz para se render, para salvar o que resta de suas vidas. Mas há outro dever. O dever para com seu Führer, seu país, seu juramento. Desobedecer a uma ordem direta de Hitler é traição, um conceito impensável para um homem como Paulus, que construiu toda a sua carreira sobre a base da obediência e da disciplina. Historiadores debatem intensamente a psicologia de Paulus neste momento. Foi covarde? Foi um senso de honra equivocado? Ou foi a paralisia de um homem preso entre duas impossibilidades? Ele se vê dividido, um homem sendo rasgado ao meio por lealdades conflitantes. De um lado, a realidade da aniquilação ao seu redor, os rostos esqueléticos de seus soldados. Do outro, a imagem distante e onipotente de um ditador em um bunker a milhares de quilômetros de distância, exigindo um sacrifício sem sentido. Ele envia mensagens cada vez mais desesperadas para o quartel-general de Hitler, descrevendo a situação sem esperança, implorando pela liberdade de agir, pela permissão para tentar uma fuga ou negociar uma rendição. As respostas são sempre as mesmas: frias, inflexíveis, exigindo resistência até o fim. Ele caminha pelo bunker, um fantasma em seu próprio comando, observando seu exército morrer ao seu redor, incapaz de tomar a única decisão que poderia salvá-los. Enquanto a vontade de Paulo se desfaz em seu bunker claustrofóbico, uma última e tênue luz de esperança se acende na escuridão do inverno. Sua perspectiva se afasta do Kessel, viajando para sudoeste através da estepe varrida pelo vento, para outro quartel-general. Aqui, a atmosfera não é de paralisia, mas de urgência desesperada. Um homem diferente está inclinado sobre os mapas. Um homem considerado por muitos como o estrategista mais brilhante da Alemanha, o marechal de campo Erich von Manstein. Ele recebeu a tarefa impossível de salvar o Sexto Exército. O plano de Manstein é um golpe de lança, uma única e poderosa estocada para perfurar o anel soviético e abrir um corredor para os homens presos. A operação tem um nome que evoca o próprio poder da estação: Unternehmen Wintergewitter. Operação Tempestade de Inverno. Em 12 de dezembro a lança é lançada. Você observa os fantasmas de aço do 4º Exército Panzer, liderados pelo experiente LVI Corpo Panzer, começando seu avanço a partir do sul. O som dominante não é o de tiros, mas o rangido rítmico e esmagador das esteiras dos tanques sobre a neve compactada, um som que promete salvação. O avanço é brutal. O inverno é o inimigo tanto quanto os soviéticos. As nevascas reduzem a visibilidade a quase zero, e as temperaturas caem para 30 graus negativos. Os tanques lutam por cada quilômetro, enfrentando uma resistência soviética feroz, que, alertada sobre a ofensiva, desloca exércitos inteiros para bloquear o caminho. Mas, impulsionados pela urgência, os homens de Manstein avançam. 150 quilômetros, 180. As notícias do avanço chegam aos homens famintos no Kessel, sussurradas de trincheira em trincheira. Eles começam a ouvir o som distante da artilharia, não o som familiar da frente de Stalingrado, mas um novo trovão vindo do sul. A esperança, quase morta, respira novamente. Então eles chegam a um ponto a apenas 48 quilômetros de distância do Bolsão. Tão perto, os soldados sitiados afirmam que à noite podiam ver o clarão dos canhões da força de resgate no horizonte. Mas aqui, o avanço para a resistência soviética endureceu e as linhas de suprimento de Manstein estão perigosamente esticadas. Ele sabe que não pode ir mais longe. A lança perfurou o anel, mas não consegue mantê-lo aberto.
A única chance agora é que o Sexto Exército lance sua própria ofensiva de dentro do Castle para encontrar a força de resgate no meio do caminho. A ordem codificada é enviada a Paulus Donnerschlag-Heil, Paulus Risita. A ordem final de Hitler ainda ecoa em sua mente: não abandonar Stalingrado. E, crucialmente, ele argumenta que seus tanques não têm combustível suficiente para a jornada de 50 quilômetros. Historiadores ainda se perguntam: foi a obediência cega de Paulus ou a dura realidade da falta de combustível que selou o destino de seu exército? Monste implora. Mas a ordem de fuga de dentro do Castle nunca vem. Por alguns dias agonizantes, a força de resgate espera congelando na estepe antes de ser forçada a recuar para evitar seu próprio cerco. O som do trovão no sul desaparece. A última luz de esperança se extingue. O trovão distante se foi. A esperança se foi. Agora, o fim chega, não com uma explosão, mas com o silêncio que se espalha como uma mancha de tinta em papel molhado. É o final de janeiro de 1943. O Castle já não existe como uma única entidade. O avanço soviético final, a Operação Anel, o cortou em dois bolsões, um ao norte e um ao sul. O som dominante agora não é o da batalha, mas o do vento uivando através das estruturas esqueléticas da cidade e o chocalhar incessante dos dentes dos homens que morrem de frio. Você está no bolsão sul, entre espectros cinzentos que antes eram o orgulhoso Sexto Exército. Não há mais uma frente de batalha, não há mais ordens coerentes. A luta se resume a homens isolados em porões, com um punhado de balas esperando o inevitável. A fome é uma dor tão constante que se tornou parte de quem eles são. A disciplina, a espinha dorsal do exército alemão, finalmente se partiu sob o peso do sofrimento. Os soldados vagueiam pelas ruínas, apáticos, seus olhos vazios já não registrando o horror ao seu redor. Em 24 de janeiro, os soviéticos oferecem um ultimato final a Paulus: rendição honrosa, comida para os sobreviventes, cuidados médicos para os feridos. A resposta, ditada por uma lealdade a um líder distante que já os abandonou, é um não final e sem sentido. O bombardeio soviético recomeça, mas agora é diferente. É menos uma batalha e mais uma execução. E então, em 30 de janeiro, um radiotelegrama final chega de Berlim. Hitler promoveu Paulus a marechal de campo. A mensagem é clara e cruel. Historiadores interpretam este ato não como uma honra, mas como uma ordem implícita para o suicídio, pois nenhum marechal de campo alemão na história havia se entregado vivo ao inimigo. Mas Paulus não tira a própria vida. Em 31 de janeiro, a espera termina. Oficiais soviéticos entram cautelosamente no porão da loja de departamentos Univermag, o quartel-general de Paulus. Eles encontram o novo marechal de campo deitado em uma cama de campanha, doente de disenteria, um homem quebrado. A rendição não é um ato dramático. É uma transação burocrática, quase silenciosa. Não há gritos nem resistência. Apenas a resignação exausta de um homem que não tem mais nada para dar. O Bolsão Sul se rende. 2 dias depois, o Bolsão Norte, após uma resistência final fútil e sangrenta, faz o mesmo. O som final da Batalha de Stalingrado é o ranger de milhares de botas na neve. Você observa a coluna se formar. Não é uma coluna de soldados marchando, mas um arrastar lento de esqueletos em uniformes esfarrapados. Dos mais de 250 mil homens cercados, apenas cerca de 90 mil ainda estão vivos para se render. Seus rostos estão pretos de congelamento e sujeira. Seus olhos são poços vazios de desespero. Eles formam uma procissão de fantasmas que se afasta lentamente das ruínas da cidade que não conseguiram conquistar, em direção a um cativeiro do qual a maioria nunca retornará. A Batalha de Stalingrado terminou. A guerra terminou. A neve do inverno derreteu, e com ela o gelo que prendia o rio Volga. A primavera chegou a Stalingrado, mas não há alegria em sua chegada. Você caminha pelas mesmas ruas que antes eram um labirinto de morte,
Mas agora um silêncio profundo e pesado se instalou. Um silêncio que o rugido da batalha apenas mascarava. O ar não cheira mais a cordite e decomposição, mas a terra úmida, a gesso molhado e a uma estranha e vazia limpeza. O sol da primavera ilumina uma paisagem de devastação total. Uma cidade que foi completamente matada, desfeita. Você olha para o que antes era um prédio de apartamentos e vê apenas uma fachada vazia, seus vãos de janela como os olhos vazios de uma caveira. Você passa por esqueletos de fábricas, suas vigas de aço retorcidas em formas grotescas pela intensidade do fogo. Mamalhavkirchen, a colina sangrenta, está nua, sua terra negra finalmente exposta sob a neve que se foi. E você sabe que sob seus pés repousa uma mistura de terra e dos restos de dezenas de milhares de homens. A cidade inteira é um monumento à fúria humana. Não há um único edifício que não tenha sido tocado pela guerra. A destruição é absoluta. É neste silêncio que você finalmente entende o custo. Os números são tão vastos que perdem o significado. Mais de 1 milhão de mortos, de ambos os lados, apenas na cidade e em seus arredores. A população civil, que era de quase 500 mil antes da batalha, foi reduzida a pouco mais de 1.000 almas que sobreviveram escondidas em porões. A vitória aqui não se parece com um desfile. Parece com uma mulher, o rosto coberto de fuligem, saindo de um porão e começando a varrer os cacos de vidro de sua porta. Parece com equipes de sapadores marcando áreas onde corpos estão enterrados sob os escombros para serem recuperados mais tarde. E aqui a pergunta inicial encontra sua resposta. Como este lugar se tornou o ponto de virada da história? Não foi apenas uma vitória militar, a destruição de um exército inteiro. Foi a destruição de um mito. O mito da invencibilidade alemã, da Blitzkrieg, da vontade superior. A Wehrmacht lançou tudo o que tinha contra esta cidade. E a cidade, mesmo sendo pulverizada até virar pó, não quebrou. Ela absorveu a força da maior máquina de guerra do mundo e, em seu sacrifício, a quebrou. A vitória em Stalingrado não foi conquistada por um general brilhante ou por uma tática engenhosa. Foi conquistada pela recusa em ceder, centímetro por centímetro, em um elevador de grãos, em uma casa de apartamentos, em uma colina lamacenta. Foi a vitória da teimosia humana sobre a ideologia desumana. Você se ajoelha e entre os tijolos quebrados vê o impossível. Um pequeno broto verde, uma folha de grama, forçando seu caminho através dos escombros em direção ao sol. O sol se põe sobre as ruínas, e os sussurros do tempo se tornam mais claros no ar da noite. Caminhar por Stalingrado, mesmo em pensamento, é caminhar por um cemitério onde nações e ideologias colidiram. A história muitas vezes nos é contada através das setas nos mapas dos generais, das estatísticas de exércitos e das datas de batalhas decisivas, mas aqui nas margens do Volga, a história é contada pelo eco do silêncio, pela memória do custo humano que sustenta cada uma dessas setas e números. Stalingrado não foi apenas um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Foi um ponto de virada na compreensão da própria guerra. Foi a prova terrível de que a resiliência do espírito humano, quando levado ao limite absoluto, pode se tornar uma força estratégica tão poderosa quanto qualquer divisão Panzer. A lição que ecoa das ruínas não é uma de glória, mas uma de resistência sombria e do preço inimaginável que é pago quando a lógica da aniquilação substitui a da humanidade. É uma lembrança de que os maiores eventos da história raramente são moldados pela genialidade de poucos, mas muitas vezes pela resistência anônima de milhões. Se desvendar este mistério de resistência e custo despertou sua curiosidade sobre como a vontade humana molda a história. Talvez você encontre outras respostas em nossa playlist sobre impérios esquecidos, que sussurram suas próprias histórias de ascensão e queda. Fim. Bons sonhos.